Fala, meu querido aluno! Pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula de raciocínio lógico aqui pelo Segurança Concursos. Qualquer dúvida que você tiver, turminha, ao longo do tempo, manda pra gente lá no @professor Ian Ribeiro, beleza? Teve dúvida em alguma questão, teve dúvida em alguma parte específica da aula? Manda pra gente lá que com certeza eu vou te ajudar. Show de bola? Turma, vem comigo aqui, porque nós vamos continuar o estudo das proposições. Turminha, até agora nós trabalhamos com o quê? Com proposições simples. E até agora você percebeu, e não vai mudar, mas você percebeu, que a proposição simples, ou ela é dada por uma frase, ou ela é uma expressão matemática, beleza? Cada uma tem a sua característica em específico. Se for frase, ela tem que ter um sentido completo mais um verbo, e se ela for uma expressão matemática, ela tem que ter um sentido completo e um operador de comparação. Agora, o que acontece? Vamos imaginar que você tem aqui, ó, duas pessoas, certo? A primeira pessoa, ela diz o seguinte: o que você está estudando? Vamos supor que a segunda pessoa, ela responda o seguinte: bom, se ela estiver estudando, por exemplo, raciocínio lógico, só raciocínio lógico, o que ela vai falar? Eu estou estudando raciocínio lógico matemático. Agora, turma, bora pensar no dia a dia da seguinte maneira. Se essa pessoa da direita, né, quem respondeu, ela estiver estudando duas disciplinas, ela vai formalizar duas frases para responder essa pergunta? Não. Você concorda, por exemplo, que se estiver estudando RLM e português, no cotidiano a pessoa não vai responder dessa forma? Vai. Aí você para pensar assim, ó, eu estou estudando raciocínio lógico. Eu estou estudando português. Duas frases. Só que eu posso juntar essas duas frases através de uma partícula, por exemplo, que é essa daqui, que a gente chama de conjunção. Então, percebe que eu poderia transformar o que eram duas proposições simples em uma proposição só. Porque isso daqui tem uma função. Isso aqui é chamado de conectivo. E o conectivo tem a função de conectar duas ou mais proposições simples. Então, eu passo a ter agora isso daqui, ó. Proposição composta. Só que a proposição composta, ela é composta de proposições simples que são unidas por conectivo. Então, ó, composta de proposições simples mais conectivos. Turminha, o objetivo, ele não mudou. Desde o início, lembra que eu estou falando assim, olha, o objetivo das proposições é você analisar uma determinada situação e dizer se aquilo é verdadeiro ou falso. Valor lógico V
valor lógico f. A proposição composta, ela também tem essa finalidade de você analisar se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Então vamos lá, ó. Vou formar duas proposições. Estudo não trabalho. Turminha, ao longo da jornada de estudo das proposições, você vai perceber o seguinte: cada conectivo ela tem uma interpretação diferente. Por exemplo, se eu chego aqui e coloco o i, estudo e não trabalho, no dia a dia, quando que você entende que essa frase toda é verdadeira? O i ele não dá uma ideia de que realmente você tem que fazer as duas coisas? Então, o i, quando você for estudar conjunção, você vai perceber que a frase, para ela ser totalmente verdadeira, ela precisa que as duas proposições, tanto P quanto Q, elas sejam verdadeiras. A partir do momento em que eu coloco pelo menos uma falsa, ela toda é falsa. Mas você concorda que poderia ser a primeira falsa e a segunda verdadeira? Poderia ser a primeira verdadeira e a segunda falsa? Poderia ser as duas falsas? Então, a ideia de juntar as proposições, ela abre para você a possibilidade de combinar possibilidades de valor lógico. Por exemplo, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso. Falso, verdadeiro. Falso, falso. São combinações que você vai fazer a partir de agora. Só que o resultado, se é verdadeiro ou falso, quem vai determinar, e você vai ver isso ao longo do tempo, é o conectivo. Só que como que eu vou enxergar isso? É aí que está o detalhe. Você vai enxergar isso daí através de uma ferramenta. Que é chamado tabela verdade. Turma, tabela verdade, ela é uma tabela que apresenta todas as combinações de V e F. Todas as combinações de V e F ao mesmo tempo. Agora, vamos analisar uma coisa. Uma frase, uma frase composta, né, ela poderia ter mais de dois conectivos. Por exemplo, estudo e não trabalho e jogo. Estudo, vírgula, não trabalho e jogo. Tudo seria uma conjunção. Só que quando você analisa a essência da frase composta, ela teria três proposições simples. Ian, mas e aí, como que ficaria? Turma, na prática, de verdade, você só vai encarar nessa jornada duas proposições simples formando uma composta. Só que existe um modelo de questão que aparece bastante, porque por mais que você não vá construir essa tabela, mas você precisa saber de uma informação que ela é essencial. Você precisa saber calcular a quantidade de linhas de uma tabela verdade. Ian, vamos supor que essa tabela verdade ela deu lá 16 linhas, 32. Eu preciso saber construir? Não, mas você precisa saber calcular quantas linhas aquilo ali teria. Só que para calcular, para montar na verdade, você só vai ter que saber 4 linhas. Perfeito? A quantidade de linhas de uma tabela verdade, ela é calculada dessa forma. 2 elevado a n. Turminha, esse n que está aqui no expoente é a quantidade
de proposições simples que a gente tem. Então, se eu chego e falo, olha, nós temos duas proposições simples, P e Q. 2ao², 4. Então, a tabela verdade, que apresenta todas as combinações, ela tem 4 linhas. E aí, se fosse 3, 2 elevado a 3, 8 linhas. Quando você for construir, turma, a partir de agora, você vai construir assim, ó. Primeira proposição, segunda proposição. Como eu tenho duas proposições aqui, ó, 2ao², 4 linhas. E aí ficaria, ó, V, F, F. Decora, VV, FF. A segunda coluna, ela vai ficar VF, VF. Se você observar, turma, você tem todas as combinações de V e F ao mesmo tempo. Por exemplo, duas verdadeiras. A primeira verdadeira e a segunda falsa. A primeira falsa e a segunda verdadeira. A primeira e a segunda falsa. Agora, quem determina o resultado da combinação, e aí você vai ver nas próximas aulas, quem determina o resultado dessas combinações, que existe mais uma coluna aqui, é o conectivo. Então, o conectivo trabalhado na questão, ela vai determinar o resultado daquilo dali. Perfeito? Bora fazer uma questão aqui para você entender como que cairia esse formato. Observe. A tabela verdade de uma proposição composta, ela tem 128 linhas de resposta. Cada uma delas resultante das combinações possíveis do número de proposições simples envolvida. O número de proposições é... Aqui você está percebendo que ele deu o caminho contrário, porque o que a gente faz? 2 elevado a n é igual à quantidade de linhas. Só que o que ele quer descobrir nessa questão é o n, e ele te forneceu a quantidade de linhas. Turma, nessa situação, você vai pegar o 128 e vai fazer isso aqui, ó. E você vai fatorar. E aí você vai chegar e vai fazer, ó, 128 por 2, 64 por 2, 32 por 2, 16 por 2, 8 por 2, 4 por 2, 2 por 2, 1. E agora, o 128 é a mesma coisa que a multiplicação dos números primos que você colocou. Então, aqui ficaria 2 elevado a 7. Então, eu vou substituir o 128 por 2 elevado a 7. Só que aqui entra uma propriedade de equação exponencial. Se eu tenho bases iguais, automaticamente o expoente tem que ser igual. Então, n tem que ser 7. E você cai na letra D. Beleza? Próxima questão, ó. Uma proposição composta A, ela é formada por 4 proposições simples. E cada proposição simples pode ser valorada com F ou V. Para determinar o valor lógico da proposição composta A, elabora-se uma tabela verdade com K linhas. Nesse caso, o valor de K é igual a, turma, quantidade de linhas 2 elevado a n. Só que nesse formato ele foi até mais tranquilo, porque ele te forneceu a quantidade de proposições. 2 a quarta, que não é 8, porque você multiplica a base por ela mesma, a quantidade de vezes expressas no expoente. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Letra C, 16 linhas. Beleza?
Pessoal, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Segue a gente lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro. Fiquem com Deus e fui!